eu sou a Lai, eu sou acupunturista e doula e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o dia que eu decidi colocar a minha filha na escolinha. Como foi essa decisão, como eu filtrei para escolher em que escola colocar, que critérios, que prioridades eu adotei e por que eu tomei essa decisão e como está sendo até agora. Já vai fazer meio ano que ela está indo para a escolinha. Então eu comecei a pesquisar creches por uma necessidade minha de voltar a trabalhar, uma necessidade tanto financeira quanto emocional. É engraçado, quando eu estava grávida eu achava que eu ia ficar com a minha filha em casa até os 2 anos pelo menos. Eu até li algumas coisas sobre desescolarização, pais que escolhem educar os filhos em casa. Eu não concordo com o sistema de educação que a gente tem hoje em vários pontos. Eu acho ele muito arcaico, muito baseado em modelos do século XIX, de uma sociedade industrial de produção em massa, em linhas de produção, e as crianças são tratadas como grandes cérebros, né, de grandes intelectos que têm que absorver informações, mas eu não acredito que isso seja educação e educação para a vida. Então eu comecei a ler muito sobre outras pedagogias, né, desde Piaget, Winnicott, antroposofia. Eu tenho de casa uma base de Krishnamurti, outras coisas. Mas eu não sou uma pedagoga, não é minha especialidade, eu não me aprofundei muito. Eu só fui me informar porque, como quem tá chegando agora no canal não sabe, mas quem já me acompanha sabe que eu gosto muito de estudar as coisas antes de decidir, né? Eu tomei essa decisão, mas estava sendo uma decisão muito difícil, porque onde eu morava eu não estava encontrando onde colocá-la e que atendesse minimamente a critérios que eu considero importantes ao decidir uma escola. Então, claro que a gente tem alguns critérios excludentes, como o critério financeiro. Uma escola que você consegue pagar, né? Não adianta você colocar numa escola ideal que você não consegue pagar, porque existe toda uma questão de qualidade de vida também. Às vezes vale mais a pena pagar uma escola mais barata, mas não se estressar e poder pegar esse dinheiro para fazer outras atividades com a criança, poder levar ela numa natação ou viajar com ela. Então não adianta investir tudo na escola, é assim que eu penso. Mas a escola ela vai ser responsável por cuidar da minha filha por um período. No meu caso era meio período, mas algumas mães precisam colocar no período integral, que não é o ideal, mas às vezes é a única opção que elas têm. Algumas mães optam por criar os filhos em casa até certa idade, né, até a escola ser obrigatória ou não. E outras mães mal saíram da licença maternidade, estão com um bebê de 4, 5 meses e precisam achar um berçário, precisam achar uma creche. E eu acredito que nessa fase de 5, 6 meses é uma decisão muito, muito mais difícil, porque a gente ainda é muito ligado ao bebê, muito fusionada. A relação com o bebê ainda é muito intensa e é muito difícil a gente se separar porque o bebê não entende que a mãe está longe, ele não entende por que ela está longe. E tem um período de adaptação que eu imagino deve ser muito difícil. A minha filha começou a ficar com a avó nessa época, mas era só algumas horas, só alguns dias da semana. Minha sogra me ajudou muito para eu conseguir voltar a trabalhar e eu estava sentindo muita falta do tempo para mim. Foi muito importante para mim voltar a poder ter um tempo, inclusive para estar aqui gravando os vídeos, sem ser interrompido o tempo todo, sem ter que trocar fralda ou estar ali sempre disponível, porque assim, eu parei para pensar e eu vi que não adiantava você estar com o filho em casa 24 horas se você não estava presente, porque a presença é muito importante quando você está com a criança. E a criança percebe quando você está só distraindo ela ou tentando fazer ela ficar quietinha, né? Mas a criança ela quer a sua atenção, ela quer conversar, ela quer olho no olho, mesmo que ela ainda não fale, ela está sempre buscando essa interação e ela está aprendendo o tempo todo com você e com seu exemplo. Então, depois que minha filha fez 1 ano, eu já estava um pouco nesse movimento de afastamento, né? Depois do parto a gente fica muito simbiótico com o bebê, depois a gente desenvolve essa relação e com a introdução alimentar você começa a afastar, mas ainda é muito assim... o bebê ainda tem a crise dos 8 meses, ele ainda está muito ligado na mãe, ele sente angústia ao ser afastado da mãe. Então nós como mães a gente fica assim com essa necessidade de estar ali presente, mas aos poucos isso vai
vai dando um pouco de espaço, o bebê começa a se interessar por andar, por engatinhar, por mexer nas coisas, ele não quer mais tanto ficar grudado na mãe. E com esse espaço a gente ganha um novo mundo. E aí eu percebi que não estava adiantando eu acreditar que eu ia ficar com ela em casa esse tempo todo, porque eu não estava dando conta de dar atividades para ela o dia inteiro, de distrair ela o dia inteiro, de estar de fato ali com ela o dia inteiro. Por mais que eu ame muito a minha filha, eu comecei a sentir falta de mim mesma. E aí eu pensei, poxa, não adianta eu estar com ela em casa se eu tô colocando ela na TV para eu conseguir responder um e-mail, para eu conseguir fazer um almoço, assim. Eu não acho que a TV é melhor do que colocar numa creche, sabe? Claro, você tem a opção de não colocar nunca a criança na TV, que seria o ideal. Eu não sei como essas mães fazem, sinceramente. É muito difícil. A criança não tem muito tempo de foco, ela muda a atenção assim o tempo todo, você tem que estar sempre desenvolvendo atividades com ela e tem uma hora que, nossa, cansa. E aí a escola virou um foco que eu busquei, e como eu vi o post de uma amiga minha recentemente, a Elba, que ela me ajudou com o coach, a Elba escreveu o seguinte, que ela tem 2 momentos favoritos no dia, quando ela deixa os filhos na escola e quando ela vai buscar. E eu sinto exatamente a mesma coisa. Nossa, eu adoro quando minha filha vai pra escola, porque eu posso respirar, eu posso fazer minhas coisas sem pressa, eu posso desenvolver a minha profissão, até mesmo cuidar da casa, mas eu fico com saudade dela, então quando eu vou buscar ela também é muito bom e eu vejo que ela tá super feliz. Então eu acho que às vezes vale a pena a escola. Não tô aqui incentivando ninguém a colocar na escola, estou colocando como foi a minha experiência. Eu decidi colocar ela na escola em janeiro e ela ia estar com 1 ano e meio. Uma das minhas principais preocupações é que a gente tem escolas, eu visitei várias aqui na minha cidade e eu vi muito foco em competição, em bebês de 1 ano e meio, 2 anos, que a escola já oferece aulas de informática, né? Como se a gente precisasse de mais estímulo com a tecnologia. Os bebês já nascem sabendo mexer em tablet, não precisa de uma aula para isso, não precisa de mais estímulo para mexer com tecnológicos, né? A gente precisa, na verdade, o contrário, mais estímulo para botar o pé na terra, subir em árvore, correr, né? Que eu acho que isso que é importante na primeira infância. Então eu vi muitas escolas assim, prepare o seu filho para o futuro, venha, coloque seu filho aqui que ele vai ter aula de inglês e natação e computação e tal. E eu falei, nossa, mas não é isso que eu quero para minha filha. Minha filha tem 1 ano e meio, eu quero que ela possa brincar livre, sem ser moldada, sem ser, né, sem ter as asas cortadas, que ela possa se divertir, que ela possa se sentir amada, se sentir respeitada, que ela possa brincar com terra, correr, jogar bola, brincar com tinta. Era isso que eu queria pra ela. Eu queria uma coisa assim lúdica, porque um bebê de 1 ano e meio, ele não precisa de conteúdo, gente. Uma criança de 2, 3 anos, ela não precisa de conteúdo programático, meu Deus do céu. Então eu encontrei muitas escolas assim. Tinha uma que o logo dizia o seguinte: privilegiando o conteúdo sem deixar de oferecer lazer. Que conteúdo que um bebê precisa? E não é isso que eu quero pro futuro da minha filha. Eu não quero colocar ela na creche para preparar ela pro vestibular. Cada coisa tem seu tempo e a gente valorizar a primeira infância é fundamental para criar um ser humano emocionalmente saudável. Não adianta você ter um monte de conhecimento se você não sabe se relacionar com as pessoas, se você não sabe ter empatia pelos animais, se você não sabe respeitar a natureza, se você é podado o tempo todo no exercício da sua criatividade, se você é zombado ou cerceado, caso você esteja fantasiando muito, que são coisas tão normais de uma criança, né? A criança fantasia, ela inventa histórias, ela imagina. E o mundo para a criança pode ser muito mágico, então tirar essa magia da infância para colocar as crianças para preencher apostilas pré-programadas de conteúdos, eu não via muito sentido nisso, sabe? Acho que esse sistema de algumas escolas que eu visitei de ter apostila de exercícios, eu achava que cerceava muito a liberdade da criança. De repente, a criança mal está descobrindo o mundo e já estão dizendo para ela qual é o certo e o errado. Assim, ela não pode pintar o céu de laranja, o céu tem que ser azul, ela não pode pintar uma árvore de roxo. E ela fica sendo limitada no exercício da criatividade, da fantasia dela. Então, esse era um dos pontos que eu busquei nas escolas. Eu não queria uma escola
que tivesse aulas de inglês e informática e apostilas para bebês de 2 anos. Eu queria uma escola que fosse acolhedora com a infância, dentro do que eu li, dos tipos de pedagogia que eu li, porque eu acho que isso faz muito mais sentido na formação de um ser humano feliz, saudável e de um ser humano bem-sucedido. Porque ser bem-sucedido não é você saber a tabuada de cor, ou saber escrever o seu nome, ou ser um gênio da informática. Ser bem-sucedido é você conseguir encontrar a sua vocação, exercer ela com felicidade e poder exercer as suas potencialidades. E cada criança ainda tem a sua potencialidade ali latente, está ali em estado adormecido, ela ainda tem que descobrir qual é o talento dela. E como essa criança vai descobrir o talento dela, se já estão dizendo para ela como ela tem que pensar, como ela tem que agir, o que ela tem que querer, né? Ela não tem nem liberdade de querer alguma coisa, já estão dizendo, isso é bom, isso é ruim, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E aí vem a expectativa da família, dos pais sobre a profissão, sabe? Eu acho que não tem nada a ver perguntar para a criança de 4 anos o que ela quer fazer da vida, sabe? Ela tem que poder ser criança. Então eu busquei muito uma escola nesses moldes. Meu primeiro critério de exclusão, tirando a parte financeira, que foi um critério, e a localização, porque eu não teria carro para levar ela para a escola, buscar sempre. Eu, às vezes, busco ela de ônibus ou de bicicleta. Então eu tive que procurar na região, né? E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque algumas escolas que eu visitei pareciam depósitos de crianças. Depósitos, do tipo assim, eu mantenho seu filho vivo até você vir buscar. Sabe, você não via muito interesse ali nas crianças, era mais um negócio, era um lugar fechado, com brinquedos de plástico, no chão emborrachado, um pouco escuro, a TV sempre ligada, um cardápio super questionável, quero falar um pouco de cardápio daqui a pouco, e você deixa seu filho lá, vai trabalhar e busca, assim, mas poxa, que tipo de qualidade que eu tô dando pra minha filha passar metade de um dia nesse lugar, né? O que estão oferecendo pra ela? Então, quando eu falo o que estão oferecendo, não é, como eu quis dizer, né? Não é em termos de conteúdo, é em termos de afetividade e respeito à infância. E cada bebê está numa fase de desenvolvimento diferente, que tem limitações e compreensões diferentes a respeito do universo que o cerca. Nem sempre as pessoas estão qualificadas para compreender essas limitações, assim. Então uma escola que coloca crianças de castigo aos 2 anos porque fez uma birra ou que é punitiva, não é uma escola cuja proposta eu vou concordar, porque é uma escola que não compreende esse período de inabilidade emocional da criança, que uma criança de 1 ano e meio tem, que é uma criança que ainda está descobrindo como lidar e como reconhecer as próprias emoções. Felizmente eu não encontrei nenhuma escola que tivesse esse tipo de atitude, mas eu vi relatos de escolas que deixavam a criança de castigo e tal. E não é uma coisa que eu queria para minha filha, porque não é dentro do tipo de educação que eu acredito. Eu tento seguir o que a gente hoje chama da disciplina positiva. Eu não queria uma escola para que minha filha vencesse na vida ou passasse no vestibular. Eu quero que ela se preocupe com isso quando chegar a hora de se preocupar com isso. Agora não é, agora é a hora dela brincar, dela ter prazer em viver. E aí eu vi umas coisas muito engraçadas, eu tipo, fuçando, né, estudando um pouco a escola de visitar. E tinha assim, atividades do folclore brasileiro, aí tinha fotos das crianças. E elas estavam pintando o pintinho amarelinho da galinha pintadinha. Que é isso, né? Folclore brasileiro, se pintar a galinha pintadinha. Aí vi escolas com imagens de festividades da Semana da Criança, aí um monte de bonecos. Sabe quando a pessoa se veste com bonecos, aqueles com cabeção? Aí boneco da galinha pintadinha, boneco do Patati Patatá, que é uma coisa super comercial, um estímulo a personagens, a consumismo. Assim, eu coloco a minha filha na TV às vezes, eu não vou negar que eu faço isso. Mas eu não preciso estimular mais isso, é igual o lance do tablet, eu não preciso de aula informática pro meu filho, ela já viu no computador, ela já viu mexendo no celular. Aí tinha uma escola que tinha no site dela textos sobre psicologia infantil e pedagogia, e nesses textos, no site oficial da escola, tinham textos chamando as crianças de mini tiranos, manipuladoras, textos incentivando a deixar chorar e a usar cantinho do castigo, que são coisas que eu não concordo. Então como que eu vou colocar minha filha numa escola que defende esse tipo de atitude com as crianças, sabe?
Eu filtrei escolas religiosas porque eu acredito no ensino laico. Mesmo eu tendo as minhas crianças, eu não gostaria que a minha filha fosse obrigada a rezar na escola ou a ensinar teatrinhos de anjos e coisas que não sejam do que a gente acredita e do que a gente coloca para ela em casa, e por respeito às outras famílias que têm outras crenças ou às vezes não têm crenças nenhuma. Eu não acho que é dever da escola promover esse tipo de atividade. Vi muitas escolas fazendo competição entre as crianças e eu não acho isso nem um pouco saudável, porque tanto a que ganha quanto a que perde é prejudicada, né, no seu desenvolvimento egóico, na sua personalidade. Ó. Crianças competindo quem fez o melhor desenho ou a melhor pipa, e as escolas promovendo isso com o maior orgulho. Ao invés de fomentar a competição no mundo, que já é um mundo tão cruel para o adulto, devia incentivar a colaboração, aprender a trabalhar em grupo, a ter empatia pela dificuldade do colega, ajudar um ao outro. A gente precisa de mais coisas assim no mundo, a gente não precisa de mais competição. A gente não precisa de crianças formadas dentro desse tipo de mentalidade, de ser melhor que os outros, ou zombar de quem foi pior, porque é assim que acaba acontecendo. Eu entendo que cada criança tem uma inteligência própria, tem uma habilidade individual, e na escola isso tudo fica muito pasteurizado, fica muito homogêneo, todo mundo tem que ser bom naquilo que a escola diz que é o que vale, e o resto é só bobagem, né? Também vi um excesso de... Então, assim, esse excesso de atividades e conteúdos para crianças de 2 anos, 3 anos. A gente está gerando crianças estressadas, crianças que precisam tomar antidepressivo, crianças frustradas, com pais com expectativas gigantescas em cima dessas crianças. Eu achei um absurdo. Eu vi escolas que promoviam festinhas de aniversário todo mês para os alunos, mas nas festinhas era liberado jujuba, cheetos, marshmallow, salgados fritos, brigadeiro e tal. Que ok, um dia minha filha vai comer essas coisas, mas ela não precisa comer isso com 1 ano e meio. Ela ainda está com o paladar em formação, ela ainda está aprendendo a se alimentar, ela ainda está na parte de educação alimentar dela, né? E eu prezo pela saúde dela. A gente ama os nossos filhos e a gente quer que eles tenham saúde, sem neuras, mas assim, poxa, se todo dia que ela vai para a escola ela vai comer porcaria, como que eu vou fazer, né? Para alimentá-la direito em casa, porque aí a criança começa também a mudar. Minha filha mudou quando ela começou a ir para a escola. Na minha escola ideal, ela teria que se preocupar também com a educação alimentar, promover a saúde das crianças, ensinar as crianças a se relacionarem com os alimentos sem depender tanto de açúcar, de aromatizantes, de coisas fritas, né, de coisas artificiais, que a gente já está tão cheio de problema de saúde. Então o cardápio para mim também foi uma coisa de exclusão. Só que não existe lugar perfeito, né? Então no final eu escolhi uma escola que se adequava mais ao meu estilo e mais dentro do que eu queria. Então foi uma escola que eu me senti bem lá dentro, que tinha um pátio gostoso, com árvore, com terra, né? Porque eu queria que minha filha pudesse brincar e se sujar. As atividades que eu vi na salinha de aula era muito de desenhar, de colar, de coisas assim bem tranquilas, bem felizes. Mas principalmente eu me senti bem lá, e foi a única escola que eu visitei com a minha filha que ela se soltou na hora que a gente chegou. Algumas que eu visitei ela chorou, ela pediu colo, ela ficou assustada. Algumas eram escolas muito grandes, com muitos alunos, muita muvuca. Eu queria um lugar que ela se sentisse bem e se sentisse à vontade. Então eu acabei escolhendo uma escola pequena, tem poucos alunos, poucos funcionários, porque eu queria que minha filha se sentisse à vontade, se sentisse em casa, e foi o que acabou acontecendo. Mas ainda eu acredito que seja uma escola mais tradicional, assim, ainda tem atividades mais programadas e tal, e coisas muito para agradar os pais, assim. Eu até gostei, né, assim, um dia foi bonitinho ver ela na Páscoa voltando com orelhinhas e tal. No Dia das Mães agora, ela pintou uma canequinha pra mim, eu achei bonitinho e tal. Que mais que mãe não se emociona, né? Mas eu vejo que muitas escolas, e isso não é uma crítica minha aos funcionários nem professores da escola, a nossa sociedade foi construída assim. As escolas estão muito preocupadas em agradar os pais, e os pais têm muito essa mentalidade de o filho ser o melhor e de fazer coisas e agradar e mostrar serviço, né? Então a escola às vezes está muito mostrando o serviço do filho. Eu relevei algumas coisas, claro.
A escola que eu procurei, eu conversei, né, com a diretora, com a coordenadora pedagógica, e elas foram muito respeitosas em relação a não dar carne para minha filha. Eu me senti ouvida, me senti respeitada, isso é muito importante, você ter esse diálogo com a escola. Mas o cardápio foi o que mais me desagradou na escola que minha filha tá, porque tinha coisas que eu nunca daria para ela em casa, né? Bisnaguinha com margarina, ainda se fosse manteiga, que é mais saudável, mas margarina, aquele troço. O suco de fruta, que eu raramente dou pra ela em casa, porque a gente não tem muito costume, a gente bebe mais água e come mais fruta, mas tinha o suco de fruta, mas o suco adoçado, às vezes com açúcar. Na Páscoa, minha filha comeu chocolate na escola, que é uma coisa que é um hábito que eu não tinha criado nela ainda, eu não tinha oferecido chocolate. Mas teve coisas boas, né? Respeitaram o vegetarianismo da minha filha. No lanchinho também tem frutinha e tal, ok? No almoço tem o arroz, feijão e os legumes. Então, dentro do que eu priorizei, que é o cuidador amoroso, o ambiente tranquilo, minha filha estar à vontade e não ser uma dessas escolas assim, coloque sua criança de 2 anos aqui e ela vai ser médica e passar no vestibular, porque tem umas que parece que estão dizendo isso. Eu filtrei e escolhi aquilo que eu senti no meu coração que fazia mais sentido. E foi ótimo. A minha filha teve um pouco de adaptação à alimentação dela. Em casa ela começou a ficar mais seletiva, ela começou a querer mais coisas doces, né? Foi um pouco complicado isso, mas agora aqui, ó, ela entrou na escola em janeiro, a gente tá em maio, agora ela tá super bem, voltou a comer bem saudável em casa e meio período na escola, às vezes ela come uma coisinha lá que eu não gosto, mas ok, né? A gente tem que aceitar às vezes a situação que a gente tá. Mas de resto foi ótimo a adaptação dela. No primeiro dia eu fui pra lá, fiquei com ela. Aí ela ficou super interessada, ficou brincando, foi no escorregador. E eu fiquei numa outra salinha esperando ela me chamar. Ela me chamou 2 vezes, só pra ver se eu tava ali. Falou, mamãe, mamãe, aí veio, mamou. Então eu amamentei ela, ela voltou, aí eu vi ela fazendo lanchinho, eu vi ela sentando lá na mesinha do refeitório, ela tava super bem, super à vontade. Fiquei umas 2 horas lá e a gente foi embora. No dia seguinte eu voltei, a gente ficou 3 horas. Ela só me procurou uma vez e depois ficou super entretida, brincando. No terceiro dia ela tava tão bem que eu saí pra ir ao banco, resolver coisas e falei qualquer coisa me ligue. E voltei 4 horas depois e ela tava lá brincando, feliz da vida. Vi ela almoçando, ela almoçou super bem lá. Então eu fui ficando tranquila. Foi uma adaptação muito fácil da parte dela, assim. Ela ficava com a minha sogra. Quando ela era mais nova, ela já tinha ficado com uma amiga minha que meio que foi babá um tempo, me ajudou. Então eu acho que a minha filha estava acostumada a ter outras pessoas cuidando dela já. Foi muito boa a adaptação dela na escola e isso tranquilizou muito meu coração. A gente fica muito preocupado se a criança vai ficar chorando, se vão deixar ela chorando sozinha, porque eu nunca tinha deixado ela chorando. Ela nunca ficou chorando para dormir nem nada, então isso me preocupava. Como é que iam fazer com ela? Se iam tentar pôr ela para dormir em berço, sendo que ela nunca dormiu em berço, ela sempre dormiu comigo ou no colchão no chão. Então lá nessa escola tem berço, alguns bebês dormem no berço. Mas eu senti confiança nas professoras e na equipe, senti que eles respeitam o jeito de cada criança. Então eu vi algumas crianças dormindo nas cadeirinhas, outras dormindo no colchãozinho no chão e outras no berço. Eu vi que tinha essa aceitação da variedade, né? A minha filha chorou, sim, para entrar na escola nas 2 primeiras semanas. Mas não era um choro desesperado, não era um choro de não me deixa aqui, por favor. Era só um choro de, mãe, eu quero que você venha comigo, ou, eu quero ficar contigo. Era mais um choro de protesto, um choro de reclamação. E a gente nunca forçou muito ela, a gente sempre foi explicando, foi conversando. E o meu termômetro é que sempre que eu ia buscar ela estava muito feliz, com um sorrisão no rosto, parecia que tinha se divertido muito. E assim, depois da 2ª semana de adaptação, ela já entrava sozinha, assim, porque é um portão que você deixa as crianças e pega no portão, né? Você não entra na escola até porque por uma questão de segurança. E ela entrava sozinha, ela abria um portão, ela ia, tchau mamãe. Quando eu chegava pra buscar ela saía e vinha me dava um abraço, aí queria mamar e tal, eu sentia saudade. Mas hoje, alguns meses depois, ela já entra puxando a mochilinha de rodinha dela,
Ela às vezes pede pra ir pra escola, ela acorda de manhã e pega o uniforme dela, ou já pega a mochila e caminha até a porta, às vezes nem tá na hora de sair ainda. E eu vejo uma criança muito feliz, muito contente, que dá tchau pras professoras, com um sorriso no rosto, que desde que entrou na escola começou a pedir para desenhar em casa, ela aprendeu a falar papel, a falar giz, ela pede, ela vai na gaveta, ela pega. Ela risca minhas paredes todas, eu fico doida. Mas eu vejo que ela tem prazer nisso, em pintar com tinta, em cortar papelzinho, né, rasgar e tal. Eu vejo uma criança que não está sendo pressionada e está se desenvolvendo bem. Claro que a gente passou pelas gripes e viroses de início de aula. E a gente ficou 2 meses entrava numa virose e saía em outra, né? A família inteira ficava doente, mas passou. Então é isso, eu queria contar um pouco como é que foi a minha experiência. Contar que eu tô muito satisfeita, muito feliz com o desenvolvimento dela e com ter o meu tempo livre de manhã. Voltar a trabalhar e fazer outras coisas que eu amo, além de estar com minha filha, né? E a tarde tem sido ótimo, porque eu dedico a tarde para ela e aí eu tenho disposição para ir no parquinho com ela, pra gente brincar com água no quintal e tá sendo muito feliz ver essa menina crescendo aqui na nossa família. Então eu queria só contar também quais foram as prioridades que eu estabeleci, questão financeira, conteúdo programático, como é que eles lidam com birras, como é que é a alimentação na escola, se tem apostila, se não tem, como é que é os lanches, as festas. Tem muita coisa pra gente pensar quando a gente coloca o nosso bebê numa creche, num berçário, numa escolinha. É uma decisão muito difícil e cada mãe vai saber ao seu tempo, sua necessidade, como é que é a sua relação com o seu bebê. Não tem manual pronto. Espero que esse vídeo tenha contribuído alguma coisa para vocês, né, que seja uma reflexão. E tchau, tchau!